Bom, já vimos bastante conteúdo até agora, né? Principalmente sobre sistemas de numeração. É importante que, se você não entendeu ou não está seguro ainda para prosseguir nas videoaulas, sugiro você voltar, rever as aulas e, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu terei o prazer de responder, beleza? E no tema dessa aula, a gente vai falar sobre código Gray. O código Gray ele foi criado por Frank Gray, da Bell Labs, em 1947, onde ele foi patenteado, e é um código bastante utilizado em sistemas digitais. E nós vamos ver as peculiaridades e as aplicações dele a seguir, beleza? Então, o código Gray, que foi criado por Frank Gray em 1947, ele foi concebido para resolver o problema dos circuitos digitais da época que utilizavam válvulas termiônicas, ou dispositivos também eletromecânicos, que eram os relés, né? Então o computador da época, ele tinha essa cara, né? Ele tinha essas válvulas termiônicas aqui, que geravam ruídos, e esses ruídos alteravam os bits dos sistemas digitais da época, que eram representados por esses computadores, né? Aqui você está vendo na imagem um rapaz lendo um resultado desse computador que usava válvula na época, e esse computador poderia apresentar erros se ele tivesse se ele utilizasse o sistema binário padrão, né? Então, Frank Gray criou esse código Gray para justamente resolver esse problema de erro que é gerado utilizando o sistema binário, e a gente vai ver o porquê disso, né? Então, Frank Gray, ele trabalhava no Bell Labs, que é um exemplo dele testando uma televisão a cores, né, na época. Você tem aqui algumas válvulas termiônicas, ou tubos de vácuo também. Aqui você tem um switch, um relé nesse caso, né? Claro que na época o relé não era dessa forma, que com esse invólucro bonitinho. Ele tinha outra característica, mas o princípio de funcionamento dele é o mesmo. Ele vai utilizar alguns contatos mecânicos, por isso que ele é um dispositivo eletromecânico, porque ele usa contatos mecânicos e usa também eletromagnetismo e fluxo de corrente para poder fazer esse contato, abrir e fechar o contato mecânico, né? Então, como é que é composto esse código Gray? Aqui eu coloquei um exemplo do decimal, binário e o código Gray ao lado. Qual é a principal característica, né? O código binário, aqui você tem um binário de 3 bits, e a gente viu em aulas anteriores que com 3 bits eu posso representar 8 números, a quantidade, né? Lembre-se que a quantidade é igual a base elevada à quantidade de dígitos ou bits, né? No caso do sistema binário, aí eu estou utilizando 3 bits, 2 a terceira vai me dar 8 números que eu posso representar, não é verdade? Então, para cada decimal eu tenho um equivalente dele binário aqui de 3 bits. E qual é a característica do número binário? Ele tem uma notação posicional, onde cada elemento aqui ele tem um peso associado, não é verdade? Só que tem uma característica de mudança de cada número binário quando ele avança, né? Então, quando eu avanço de 0 para 1 aqui, eu estou mudando apenas um bit. Eu estou mudando este bit e este bit. Quando eu avanço desse número para cá, aí aparece o primeiro problema. Por quê? Aqui há a mudança de 2 números. Eu estou saindo de 0 para 1 e aqui eu estou saindo de 1 para 0. Daqui para cá eu estou mudando apenas um bit, de 0 para 1. E aqui está o problema crucial. Esses dois elementos aqui é que geram um maior problema com relação à transição de números binários, né? Por quê? Aqui você está alterando os 3 bits ao mesmo tempo. Então, quando um migra para o outro, ele altera todos os bits. O que é 1 vai para 0, o que é 0 vai para 1. No código Gray é diferente. O código Gray ele não segue a notação posicional. Então, não adianta você analisar como forma de pesos aqui. A forma de analisar o código Gray é: ele muda apenas um bit à medida em que ele anda uma unidade, né? Então, quando eu venho daqui para cá, quando eu ando um código à frente, eu estou mudando apenas um bit aqui. Se eu passo desse número para esse, eu estou utilizando uma mudança de apenas um bit. Quando eu venho desse número para cá, eu estou mudando apenas um bit. Então isso acontece para todas as palavras no código Gray aqui. Sempre que você avançar em uma casa aqui, você está mudando apenas um bit. Repare que para todos aqui que eu estou mostrando para você, eu estou mudando apenas um bit, né?
Claro que se você pular 2 casas aqui vai mudar mais de 1 bit, né? Mas a ideia é que no binário, à medida que eu mudo uma casa à frente, na medida que eu incremento, eu posso ter mudança de 2 bits ou todos os bits podem mudar, à medida que eu estou incrementando a minha sequência binária, né? E no código Gray não, à medida que eu incremento de 1 por 1, só muda apenas 1 bit. E isso é muito importante em uns sistemas que a gente vai ver logo agora na sequência, beleza? Uma das formas de você visualizar como funciona o código Gray é analisando um dispositivo chamado encoder. O encoder ele é um sensor eletromecânico, então ele tem partes mecânicas e partes eletrônicas. Ele transforma a posição em sinal elétrico, então esse encoder ele é muito utilizado em sistemas que você precisa determinar a posição ou você precisa definir a posição. É muito importante nesse contexto, né? Ele vai quantificar a distância, ele vai controlar a velocidade, ele vai medir o ângulo, a posição precisamente, ou ele vai colocar determinado objeto numa posição que ele deseja. Então algumas aplicações vão desde telescópios de alta precisão, onde você precisa rotacionar o telescópio em um local ou mirando para algum local no céu, né? Você tem manipuladores robóticos. O manipulador robótico ele precisa de precisão no movimento, na verdade. Então, para executar os movimentos de forma precisa, levar um objeto de um ponto para outro, ele precisa executar isso de maneira em que saiba a posição em que ele está indo do ponto A ao ponto B. E você também tem as máquinas CNC, que são máquinas que fazem usinagem, basicamente de peças, metal ou plástico, e essas peças são movimentadas através de motores de precisão. Então precisa definir qual é a posição certa para ela ser cortada, para ela ser usinada da forma correta, não é verdade? Então o encoder ele funciona basicamente dessa forma aqui, ó. Ele tem um disco onde você tem um emissor de luz e você tem um sensor de luz aqui. E esse disco ele é chanfrado, que a gente chama. Ele tem uma rasga, um rasgozinho nele, em que quando o emissor de luz, a luz consegue passar pelo chanfro, ou pelo rasgo aqui, vai me dar o sinal 1 no sensor, e quando é barrado, ele vai me dar 0. E isso você pode utilizar de diversas formas, porque para essa luz chegar nesse ponto, ele está dizendo somente que está passando um disco nesse local aqui, né? Mas se você começar a alterar a configuração desse disco, a gente vai ver que começa a gerar algumas informações interessantes, como para qual lado ele está girando, qual é a velocidade que ele está girando. Então aqui eu tenho um exemplo onde tem 3 sinais, esse sinal O nesse chanfro aqui é para dizer a posição inicial, que ele está passando pela origem, esse O vem de origem, e aqui vem o sinal A e o sinal B. Então para saber se está no sentido horário, que essa roda está girando no sentido horário, vai gerar esse seguinte gráfico, fazendo essa analogia aqui com esse emissor e sensor. Aqui teria 2 emissores e aqui você teria 2 receptores. Então no sentido horário, você tem essa configuração de sinal. Você tem o canal B sendo acionado primeiro que o canal A. E no caso do sentido, no sentido anti-horário aqui, né? No caso do sentido horário, aí você já tem um acionamento diferente. Repare nos padrões das figuras gráficas aqui, né? Com relação ao comportamento da rotação no sentido horário e da rotação no sentido horário. E isso aqui, esse padrão digital aqui, vai passar num sistema digital para poder fazer a interpretação e vai conseguir definir qual é o sentido que ele está rotacionando aí. Aqui eu apresento 2 discos desse, onde um disco ele está utilizando o código binário, pode reparar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aqui é o código binário, e o outro está utilizando o código Gray. Repare que de um setor para o outro apenas um bit se modifica. E a gente vai ver quais são os problemas que são enfrentados quando você utiliza o código binário num disco e o código Gray no outro disco, para poder fazer aquela analogia com as válvulas termiônicas que a gente estava falando. Então, com o código binário, como é que ele funciona? Aqui, suponha que você tenha 3 LEDs num ponto, né? E você tenha 3 receptores do outro lado. E você tem um disco rotacionando aqui no meio. Então, esses 3 LEDs estão posicionados. Quando passar pela parte que está vazada nos 3 pontos,
ou tampada, né? Vai depender do sensor como está funcionando. Como faz a analogia que o setor escuro é igual a 1 e o setor claro é igual a 0, isso vai depender do tipo da interpretação que é feita lá no computador. Então, tem 3 sensores e 3 receptores, é isso que você entenda nesse ponto. Então, com os 3 setores claros aqui, ele vai me dar 0, 0, 0, beleza? À medida que eu for andando, quando eu chegar na interface do próximo setor, né? Aqui nesse ponto, ele vai me dar o 001 quando começar a iniciar a entrar nesse setor. Até aí tudo bem. Ele vai continuar rotacionando, só que aqui tem um problema. Por quê? No limiar desses 2 setores aqui, esses sensores eles podem estar com o estado 1 ou estado 0. Porque como está ocorrendo uma mudança de um setor para o outro ali, e o seu dispositivo que está fazendo a leitura, ele vai ter um limiar de tensão, que a gente chama de tensão lógica, aqui ele pode identificar como 1 em 1 aqui. Aí qual é o grande problema? Veja, você está saindo de um setor que é 1. Ele teria que ir para o setor 2, que seria 0, 1, 0. O computador está entendendo que ele estava antes no setor 0, ele foi para o setor 1 e ele teria que ir para o setor 2. Foi para o setor 1, teria que ir para o setor 2. Só que aqui você está no setor 3, não é verdade? Então é como se estivesse pulando para esse setor já aqui. Então o computador ele pode ter um problema na hora da tomada de decisão, porque se era para ele passar pelo setor 2, antes de passar no setor 3, eu fui do setor 0 para 1 e eu estou indo para o 3 agora. Tem alguma coisa errada, né? Isso pode acabar gerando algum acidente, por exemplo, no manipulador robótico. Ele pode dar um passo maior do que ele poderia, né? Então aqui ele vai para o setor 2, corrige, né? Quando já passou e já entrou de fato no setor, né? Aqui a gente vai para o caso crucial, né? Aqui eu estou no setor 3 e eu vou migrar para o setor 4. E a gente viu que esse caso é onde você tem alteração de todos os bits. Então na fronteira você tem um maior problema. Por quê? Ele está no setor 4, ele está no setor 3, ele tem que ir para o setor 4. Então quando chega na fronteira você pode ter essa situação, que seria o setor 7, né? Seria esse setor aqui onde todos estão acionados aqui. Então recai nesse problema. Quando você está no setor 3 e você tem que passar para o setor 4 e o computador entender que ele está no setor 7, ou ele pode de repente entender que ele está no setor 6, ou ele pode entender que ele está no setor 1, isso tudo por conta dessa fronteira e essa nuance dele ter que mudar de um bit 1 para o bit 0 e alterar vários ao mesmo tempo. Então tem esse problema aí para a interpretação do computador, utilizando um disco em código binário, né? Quando você usa o disco em código Gray, isso muda completamente. E isso já você vai perceber que vai facilitar para que o computador interprete. Por quê? Aqui eu estou no setor 0, beleza? Estou no setor 0 aqui. Vamos para o próximo setor. No limiar, pode aparecer esse caso, mas é tranquilo. Por quê? Se eu estou no setor 0, eu tenho que ir para o setor 1. Aqui na fronteira poderia aparecer 000 ou 001. Mas como o computador entende que ele vai passar para o setor 0 e depois vai passar para o setor 1, até aqui tudo bem. Quando ele vai passar para o próximo setor, aqui eu estou no setor 1, o próximo setor, repare que esses 2 bits aqui eles se mantiveram constantes. E esse bit aqui, ele sofreu alteração. Ele pode ser 0 ou pode ser 1 na fronteira. Mas não importa, porque eu estou seguindo a sequência dos setores. Eu estou seguindo a ordem do disco, né? Lembre-se que, enquanto eu estou no disco binário, a ordem era binária. Então, tinha esse problema de confusão de interfaces aí, onde poderia assumir valores distintos. Aqui no código Gray, quando eu estou na interface, como altera somente um bit, e esse bit pertence ao setor subsequente, o computador ele não vai ter problema de interpretação. Por quê? Se eu estou nesse setor e ele tem esse problema de interpretação, por exemplo, 011, mas esse 011 já é esse setor próximo, tá entendendo? Mesmo que ele lesse 001, que é o setor que ele já está, o próximo setor ele já estaria dentro, né? Não teria problema dele ser mapeado para outro setor, como a gente viu naquele caso em que ele poderia entender que fosse o 7, né? O setor 7. Continuando, no próximo setor, se você reparar, mantém constante esses 2 e apenas esse aqui vai variar. Então, se ele tiver com 1, eu estou no setor atual, e se ele de repente ler igual a 0 nessa interface, eu vou estar no setor posterior, que é o setor que eu estou no instante futuro, não é verdade? E isso vai
para todo o disco em código Gray, sempre alterando apenas um bit, né? Em cada ponto, à medida em que ele rotaciona. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E aqui vão os highlights do conteúdo que vimos hoje, né? Vimos que o código Gray foi criado sob a premissa de resolver um problema com relação a erros que eram encontrados ao utilizar a representação binária padrão. E o código Gray ele tem essa vantagem que ele muda apenas um bit à medida que eu ando na sequência, né? Seja para frente ou para trás, andando apenas um número por vez, ele só altera um bit por vez, enquanto na representação binária padrão você tem alteração desde um bit até todos os bits da palavra binária podem ser alterados à medida em que você avança no código ou retrocede. E a principal aplicação que a gente viu hoje para entender o funcionamento do código Gray foi utilizando o encoder, que é um dispositivo eletrônico muito utilizado aí, seja na indústria ou em aplicações que demandem posicionamento de precisão, medição de velocidade, enfim. Eu sugiro você, inclusive, ao término dessa aula aqui, fazer uma pesquisa sobre encoder, ver as diferenças dos encoders que existem, as aplicações e ver alguns vídeos que estiverem disponíveis na internet, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Até mais!